Boa noite a todos nós, sejamos bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, FEGESDEM. Nossa gratidão a todos. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Segui-lo. Não bastará ouvir o chamado do Mestre, necessário vos é segui-lo. Ao encontro do Senhor é ter com ele. E quem seria infeliz tendo algo vindo de Jesus? Ouvir com humildade o convite amoroso do Mestre é o primeiro passo que deverá ser seguido de tantos outros pelo caminho. Ainda que encontre portas estreitas, estar nos caminhos do Senhor te proporcionará vida em abundância. O grande profeta Isaías, a esse respeito, disse: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e viverás, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firme beneficência de Davi. Isaías 55, 3. Segui-lo. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação e por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho do Cristo. Então, a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior. O Evangelho vivo, que desceu até a terra e nos ensinou qual o caminho a seguir. Então, gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações, esse nosso pensamento do bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, e estar do lado da nossa irmã Cida, a intuindo para que ela possa trazer bastante esclarecimento para nós. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que verdadeiramente possamos compreender, colocar em prática tudo isso que vai ser ensinado na noite de hoje. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também para que possa estar visitando todos os nossos irmãos nos dois planos de vida, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pessoas que estão nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, com pensamentos não bacanas. Que cada um receba essa gotinha do amor que vem de Deus e de Jesus. E que nós todos nos sintamos fortalecidos. Senhor, nós te agradecemos. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Cida, nossa gratidão, todos vocês, nossa gratidão. Seja bem-vinda. 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Gratidão, Ademir, gratidão pela oportunidade, a FEGESDEM, do trabalho, no Cristo. E boa noite a todos que deixaram aí outros afazeres para vir estar conosco nessas reflexões da noite de hoje. Nós vamos falar o tema Quem tem medo da morte? Eu nem sei por que trouxe esse tema para falar, porque eu acho que ninguém mais tem medo da morte, né? Já não, principalmente aqui, espíritas, então nós tá brincando comigo, né, filha? Oi? Tá brincando comigo, né? Eu morro de medo da morte, de ser enterrada viva nem se fala, viu? Nós vamos chegar lá, minha filha, nós vamos falar sobre isso. Bacana. Bom, então, quem tem medo da morte, para quem não me conhece ainda, é a Cida Jesus, e nós vamos trazer reflexões, então, a respeito desse tema que tanta repercussão dá, né? Então, vamos lá. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. E noite escura, sem luar, estrelas apagadas, seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raros assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. E aí apressa o passo. E o desconhecido apressa o passo também. Começa a correr. O desconhecido começa a correr também. E ali ele desespera. E, desembalado, afoito, o coração saindo pela boca,
falta de ar já começando, naquele medo todo do desconhecido, de repente ele passa em frente um bico de luz. No que ele passa no bico de luz, ele olha para trás. E aí o medo todo se dissipa. Acabou o medo, porque ele olha e vê um velho burro que estava acostumado a seguir os andarilhos que por ali passavam. Então, essa história, ela nos reflete o nosso medo da morte. Ela parece com o que ocorre com a morte. Por que nós temos tanto medo da morte? Alguns mais, outros já menos, mas por que esse medo? É o desconhecido. Tudo aquilo que desconhecemos, temos medo. Sempre ficamos estagnados, um pouco parados, quando se fala no desconhecido. Então, as religiões, elas deveriam preparar as pessoas, os seus fiéis, para essa transição, para essa nova situação de cada um, né? Que é a experiência pós-túmulo. Todos nós já nascemos e temos essa intuição que vamos morrer. Isso é determinismo. Nós já nascemos e quando começamos a compreender a nossa situação aqui, nós já temos aquela intuição, porque é determinismo. Mas as religiões não preparam as pessoas para essa transição, para essa passagem do plano físico para o espiritual. Traz até um pouco de fantasia para nós, sobre a morte, contos, né, assombrações e tudo mais, mas não fala dessa imortalidade que já trazemos em nós no nosso intuito. Nós já percebemos isso. O espiritismo é o bico de luz. É esse bico de luz que ilumina a nossa vida. Vou deixar com você, Maiara, esse pedaço. Tem Boa um outro noite, que você pessoal. pulou também, né? Um outro que eu pulei. Pronto, posso ler? Pode. O Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Já que se trata da única certeza da existência humana, todos morreremos um dia. Compreensível, pois, que nos preparemos, gente, superando esses temores, essas dúvidas, essas inquietações, enganos, né, a fim de que, quando chegar a nossa hora, a gente possa chegar nessa passagem equilibrados, já habilitados a um retorno tranquilo, feliz. Isso é muito necessário, né? Nós precisamos tirar de nós esse aspecto fúnebre da morte, né? Esse aspecto aí mórbido, terrível, sobrenatural. Nós já trazemos isso há muitos milênios e nós precisamos tirar isso de nós. E há pessoas que nem gostam que fala sobre a morte. Fica protelando aí esse assunto. Você começa a brincar, às vezes, falar sobre a morte ou sobre o desencarne. E ela fala, ih, nem, que assunto ruim, por que você está trazendo isso? Vamos falar disso agora, não? Então, vai protelando. E nós sabemos que a Terra, para nós, é uma oficina de trabalho.
para aqueles que já desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Então, para quem já está trabalhando aí para se melhorar, para essa transformação e renovação, a Terra é a oficina de trabalho. Mas ela é um hospital para os que corrigem os desajustes nascidos aí, né, das viciações pretéritas. É uma prisão, uma expiação dolorosa para os que resgatam débitos ali relacionados também com experiências anteriores. E é uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada. A nossa verdadeira vida, pessoal, é no plano espiritual. Aqui, nós só estamos de passagem. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui agora nesta roupagem. Eu estou aqui numa roupagem Cida, né? Hoje eu estou nessa roupagem, mas eu já fui João, José, eu já fui Olívia, eu já fui Ademir, eu já tive outros nomes, outras roupagens. Então, eu sou um espírito milenar e venho errando aí, ó, há milênios. Agora, a gente começa a despertar e ter uma nova visão. E essa luz, esse bico de luz que chegou para nós, graças a Deus, é a doutrina dos espíritos, que é aquele consolador que o Cristo prometeu. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, só para fechar a parte do bico de luz. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é o ferrão. Para nós que nascemos na roça, é aquele ferrão que tem um cabo de madeira e um ferro na ponta, bem afiado, né? Bem pontiagudo. Então, quando a gente pergunta à morte, cadê o seu aguilhão? Cadê o seu ferrão? Cadê a sua ponta para nos espetar, para nos machucar? E ele traz aqui que a nossa fé supera esses temores, essas angústias da grande transição, né? E é o Espiritismo que nos traz esses recursos, essas ferramentas, para a gente encarar a morte com mais força, com mais ânimo, com menos medo, né, Carla? Com mais ali ânimo de vencer e saber que ela não é uma ferramenta para levar a gente para o plano espiritual ruim. Ela é só aquele intermediário. A morte é aquela ferramenta que Deus usa para a nossa passagem, para a nossa volta, para voltarmos para a nossa casa. Então, é preciso um motivo para desencarnar, né? Então, a morte é somente isso. Quando a gente tirar da nossa cabeça esse medo de que a morte é uma coisa terrível, quando a gente perceber que nós somos espíritos imortais, quando a gente passar realmente a ter fé nessa verdade, quando a gente tiver uma fé raciocinada, inabalável, que nós estamos aqui só de passagem, que o plano espiritual é a nossa casa, aí nós vamos voltar sem temor. Porque aqui é como um país distante, viajamos para cá, estamos no aprendizado, estamos estudando, estamos numa escola, às vezes nos internamos, precisamos ficar no hospital, cada hora no espaço, mas é o nosso aprendizado, é a nossa ferramenta, né, para a nossa evolução, é para a nossa reforma íntima que estamos aqui, é para a nossa evolução como espíritos imortais que somos. Então, o próximo quadrinho, porque o horário voa, né? Deixa com a Maiara. O corpo espiritual. Questão 150 do Livro dos Espíritos. Pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta: sim.
jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Aí continua, na pergunta 150 do Livro dos Espíritos. Pergunta: como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Resposta: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua íntima encarnação, seu perispírito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o outro quadro. Volta aí. A primeira pergunta: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Graças a Deus, né? Não perde, porque é com essa individualidade que seremos reconhecidos. E se a gente não conservasse, o que seria de nós, né? A gente não perde. E aí, a A fala o seguinte: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Nós falamos lá atrás, quando a gente vai para o plano espiritual, nós deixamos aqui a nossa vestimenta, a nossa roupagem física, que é o corpo, que é matéria. Então, ele volta para a terra, vai servir de adubo. E aí, ele pergunta, né, Kardec pergunta aqui para o espírito de verdade, como que a alma comprova essa individualidade do lado de lá? Porque ela não tem mais corpo. Ele fala que ela continua a ter um fluido que lhe é próprio. Esse fluido, nós chamamos aqui, Kardec nomeou como perispírito. E esse perispírito, nós também temos esclarecimentos, lá na pergunta 135 e 135A, que fala que no homem há alguma outra coisa além da alma e do corpo. Aí a espiritualidade, o espírito de verdade responde ao laço que liga a alma ao corpo. E aí eles perguntam de que natureza é esse laço. Aí eles respondem que é semimaterial, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, lá numa mesa mediúnica, o médium recebe as orientações espirituais, as comunicações, com o seu perispírito, é de perispírito para perispírito. E quando nós precisamos comunicar do lado de lá, também é com o nosso perispírito, e é o perispírito do desencarnado que recebe, que transmite essa comunicação ao espírito. Então, ele é de natureza semimaterial para atender tanto a matéria quanto o espiritual. E para quem nunca ouviu falar de perispírito, isso é uma fala muito ampla, eu não posso trazer agora, mas estou à disposição no final para mais esclarecimentos. É como uma fruta que tem ali a sua casca, o seu perisperma e a semente. Vamos colocar aí um abacate. Tem aquela semente grande, ao redor dele tem uma membrana. Aquilo ali é o perispírito, que tem a formação da semente ali, do caroço do abacate. Ele fica, né, formado ali com o mesmo formato. E a casca é o corpo material, porque ele vai voltar para a terra e vai virar adubo. Então, só para a gente fazer uma comparação em coisas que a gente conhece. Nosso corpo também é assim. Maiara, agora é com você no Comenta Kardec. Kardec vai comentar sobre isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Comentário de Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 essências. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação.
Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito, o germe, o perisperma e a casca. Então, foi o que a gente falou. O perispírito, né, é esse germe, perisperma e casca. E ele fala que o corpo, essas três partes essenciais aí, é o corpo que é a matéria e é semelhante ao dos animais, pelo mesmo princípio vital. Todos os corpos aqui, eles são formados pelo fluido cósmico universal, né? E esse fluido vital tem em nós e tem nos animais. Então, é semelhante. O segundo é a alma, que é o espírito encarnado, e só vem para o corpo para a habitação, enquanto tiver necessidade de reencarnar. Os espíritos, quando chegam lá na classe, na ordem dos espíritos superiores, para cima, nos espíritos puros, já não tem necessidade mais de reencarnar. Então, os espíritos mais evoluídos, bem evoluídos, eles não precisam reencarnar. Quando eles aqui vêm, é por missão, é para ajudar no progresso, ajudar, às vezes, algum familiar, né, algum ente querido que está necessitado e, às vezes, reencarna, vem aqui para dar essa força. Mas não há mais necessidade dos espíritos puros aqui voltar. E o terceiro é o perispírito, que nós já falamos, que é esse intermediário que vai ligar o corpo ao seu espírito. E antes que... Deixa eu ver se a próxima é a... Passa aí. Isso, pode ler. O apóstolo Paulo reporta-se ao perispírito quando diz, na segunda epístola aos Coríntios: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Veja a capacidade que Paulo tinha no seu desdobramento, enquanto a máquina física, né, o corpo, adormecia, ia para o sono, para o descanso, ele ia com seu perispírito, no seu desdobramento ali, e via esse espírito, via outros planos, e via... O que ele via? Perispírito, né? E como ele não tinha aqui um elemento de comparação, olha o que ele falava: se no corpo não sei, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. E quando ele fala que ao homem não é lícito falar, por quê? Não tem ali um elemento de comparação. Se ele falar para nós da experiência dele, nós não vamos compreender por causa de nossa visão ainda muito materialista. Nós ainda não conseguiríamos compreender. Por isso que ele fala que ao homem não é lícito falar. Nós não temos ainda compreensão. Ele, Paulo, ele tinha já essa evolução espiritual. Então, quando ele adormecia, ele já fazia essas viagens, ele recebia ali orientações para as cartas, para o trabalho dele, que foi tão grandioso para nós. Ele... Tem mais uma, né? Tem mais uma tela? Não, né? Não, agora vai passar. Pois é, então, só para fechar, essa faculdade, esses deslocamentos que Paulo fazia, isso não é só privilégio dos santos, não. Nós, quando vamos dormir, nós também saímos do corpo, só
que nós não temos a evolução para ir nesses planos elevados. Imagina, Demi, terceiro céu. Está mais para a gente descer para o terceiro umbral, né? Como você fala. Então, lá, nós, quando vamos dormir, se preparamos durante o dia com bons pensamentos, se nossas atitudes estão ligadas no bem, se a gente já está trabalhando a nossa moral, e a gente vai dormir com a consciência tranquila que nosso dia foi bacana, que nós cumprimos ali as leis divinas, que trabalhamos em prol do próximo, amando e desejando o melhor, nós vamos dormir, fazemos uma oração, pedimos o amparo espiritual do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, e nós vamos trabalhar, estudar. Nós vamos para algo bom, útil. Mas se passamos o dia na maledicência, nos vícios, aprontando, nem rezando quando vamos dormir, nem a oração vai ajudar. Porque você está ali maquinalmente, agarrado na matéria, porque você ficou nos vícios o dia inteiro, no mau pensamento, no mau sentimento. Então, quando você vai dormir, nós vamos reportar aquela passagem de Jesus, quando ele fala: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, quando vamos dormir, o nosso coração está lá no bar. É para lá que nós vamos beber e convidando ainda aqueles espíritos que gostam e que estão na mesma sintonia, né? na mesma elevação que nós. Aí o que vai acontecer? Vamos ficar junto lá. Ou se não, vamos brigar, vamos... aquilo que tiver no nosso coração e no nosso pensamento vai nos atrair. E aí, quando a gente acorda, tem gente que acorda e fala assim, parece que eu tomei uma surra, parece que um trator passou em cima de mim. Nossa, parece que briguei a noite inteira. A verdade é que brigou mesmo. É que estava em ambientes de completo desequilíbrio. Então, acordou desequilibrado, acordou triste, acordou cansado. Então, é fácil para a gente saber onde estivemos durante o nosso sono físico. É olhar a nossa disposição ao acordar. Acordei feliz, leve, tranquilo, fiz as minhas orações felizes da vida e levantei. Então, eu não estive num lugar totalmente ruim, eu estive num lugar onde eu aprendi alguma coisa, onde eu fiquei bem. Mas se eu acordo em estado de tristeza, mal-humorado, tem gente que acorda num mau humor que é terrível. Então, não estava num lugar bacana, né? Estava num lugar onde houve desequilíbrio e acordou com as sensações. Então, agora é o concurso espiritual. Né? Essa preparação, esse aí, eu vou falar mais no próximo. Esse aí é a preparação para o desligamento. É aquele momento que os espíritos vão chegando. Vocês notem, não sei se vocês estão vendo a figura direitinho, mas prestem atenção. Um espírito está no quarto, que é o mentor do moribundo ali, do agonizante. Ele deve ser o mentor ou o anjo da guarda, ele está do lado de dentro. Está ali acompanhando o agonizante. E aí ele vai lá abrir a porta, gente. Isso é uma simbologia, porque o espírito não precisa abrir a porta para ele entrar, ele atravessa a parede, porta, mas a simbologia, só para a gente ver, ele está abrindo a porta para um outro espírito, uma chave de fenda na mão. O que isso nos reporta? Que para o desligamento há uma preparação. Então, ali ele está buscando o amigo que está chegando para trabalhar junto com ele nesse desligamento. E essa preparação desse desligamento, né, quanto mais nós temos noção que a morte não existe, que somos espíritos imortais, que existe só a morte, mas do corpo físico, a gente tem que frisar bem isso. Morte é do corpo físico. Espírito sai daqui, vivinho, aí vai depender das atitudes dele aqui na Terra, durante a passagem dele aqui. O que esse espírito encarnado fez aqui em obras? Porque a passagem, a fé sem obras é morta em si mesma, é para a gente refletir que
As nossas obras é que vai determinar um lugar bom, mais ou menos, ou ruim. É as nossas atitudes. Não adianta orar sem praticar aquilo que você aprende. Busca conhecimento, tem gente que lê desenfreadamente. É 2 obras, 3, 4 por semana. É assim, o tempo todo. Mas não tira dali nenhuma ferramenta para trabalhar, para render obras, para virar uma pessoa virtuosa. Então, vai depender dessas obras, esse desligamento, porque o apego à matéria é que faz o desligamento demorar ou ser rápido. Vamos para a próxima, Mayara, porque o tempo está voando. Então, desligamento. Esse desligamento, ele ocorre dos extremos para dentro, por exemplo, começa nos pés. Então, vocês viram na anterior que o espírito chegou, está ali com uma chave de fenda. A figura, até que eu passei, mas não dava para colocar, porque ela estava muito apagada, os espíritos aí no pé da cama, até com a linguinha de fora, assim, ó, rodando a chave de fenda, quer dizer, uma simbologia do desligamento, está desligando os pés. Então, essa obra, né, Quem Tem Medo da Morte, quem escreveu foi Richard Simonetti, e ele foi muito feliz nas figuras. Ali ele coloca o desenho do desligamento começando pelos pés. Maiara trouxe essa figura para nós, mas olha o interessante. Ali está o Morimbudo, os mentores lá do lado, né, os espíritos amigos, e os encarnados ali. Os encarnados discutindo alguma coisa com o agonizante. O desencarne, ele começa nas extremidades, igual foi falado. Então, primeira parte a ser desligada é os pés. Por isso que o defunto ali, ele tem os pés frios. As mãos, os pés são os primeiros que gelam, né? E as mãos. Aí depois eles vão, por quê? Como o espírito é ligado ao corpo pelo cordão fluídico, né? É ligado, nós falamos lá atrás, um laço que é chamado de cordão fluídico ou cordão de prata. Esse laço que une o corpo ao perispírito e assim também ao espírito, ele vai sendo desligado, por isso que fala em desligamento. Eles começam pelos pés e vão em cada setor ali desligando. O último a ser desligado é o coração. Então, quando o coração é desligado, é determinado ali o desencarne, aliás, a morte. E aí, para desencarnar, ainda leva, para sair dessa carne, liberar, soltar, ainda leva pouco tempo ou muito tempo, até 10 dias. Um espírito, às vezes, para concluir o seu desencarne, leva uns 10 dias, dependendo do tipo de morte que ele teve. Se é um espírito mais evoluído, um espírito que já preparou, já passou aqui na Terra buscando conhecer o desencarne, essa transição ali, o que fazer para desencarnar bem. A gente fala muito isso nos estudos, gente, vamos preparar para a hora que chegar a hora, a gente não entrar em pânico, em desespero e ficar agarrado no corpo, porque isso é sofrimento. Agora, se você prepara, deixa tudo ali organizado e aceita que você está voltando para casa, você vai tranquilamente. Aquele espírito que busca estudar essa imortalidade e se prepara através de boas obras, da caridade, que é a nossa porta principal, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade, ela nos dá essas ferramentas todas, esse passaporte para passar por lá de lá com tranquilidade, quando você trabalha essa caridade verdadeira, né? Com sentimento ali. Aí você vai fazer essa passagem
Você vai ser desligado com mais tranquilidade. Ali é tranquilo, acabou o desligamento ali, o espírito vai, e como o Chico da vida, né, gente? Chico Xavier, ele assistiu esse desligamento, ele ficou no colo de Cidália, assistindo o seu velório. Então, veja bem como é bacana. Se você se prepara, você pode assistir o seu próprio velório. Você pode até acompanhar seu corpo lá no cemitério e despedir dele. Ali amparado pelo seu mentor, por essa equipe que vem para o desencarne, né? Para te auxiliar. Então, você pode fazer essa despedida do seu corpo físico que você usou por tanto tempo. Ou pouco tempo, mas que está ali, ficou à sua disposição. Então, o espírito... Depois eu vou deixar uns minutinhos se tiver alguma pergunta, tá bom? Então, quando o espírito tem esse conhecimento, é tranquilo. Agora, se ele não se prepara, igual, por exemplo, espíritos que nem gostam, nem gosta de falar na morte. Esses espíritos, eles sofrem demais, porque eles não têm conhecimento nenhum. E a hora que ele se vê ali, fora do corpo, com as sensações ainda do corpo, porque ele está ali apegado, sem conhecimento, ele não solta. E ali ele vai com todas aquelas sensações. E aí é que vem o sofrimento. Uma pessoa, por exemplo, que passou pelo momento de dor, vamos dizer aí, que passou por um câncer, e sofreu, ficou internado muito tempo, depois ficou acamado em casa, e passou ali pelo aquele sofrimento que o câncer coloca. Sofrimento não, pela dor, porque o sofrimento ele é de cada um. Tem gente que passa por um câncer, por exemplo, e não sofre tanto, outros já passam e sofrem demais. Então, depende da aceitação ali da pessoa. Mas vamos colocar aí que uma pessoa adoeceu, passou por um câncer. Então, ali, quando ela vai passando pelo sofrimento, pelas turbulências ali da dor, né? Ele vai se depurando. O corpo vai aniquilando, mas o espírito vai recebendo luminosidade. Ele vai se melhorando. Então, quando ele vai desencarnar, ele está tranquilo. Porque ele mesmo, às vezes, fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, faça-se a sua vontade. Ali ele tem aquela resignação e vai tranquilo. Mas não acontece com aquele espírito, por exemplo, que tirou a própria vida. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A morte ali já fica mais dolorosa. Esse balanço é aquilo que a gente é colocado para nós, aquela tela mental, de tudo que aconteceu na nossa vida. Então, quando a gente está naquele processo de quase morte, e tem muitos estudos nessa área, eu não posso entrar nesse detalhe, depois eu vou passar para vocês a obra para vocês olhar bem a fundo o que eu estou falando. Essas experiências de quase morte, EQM, experiências de quase morte, são relatadas em livros. Né? Então, assim, se você pegar isso para a vida, quantos relatos, quantos testemunhos a gente já viu de pessoas que ficaram em coma por um bom tempo, viu ali um filme, eles relatam que foi como se passasse um filme pela cabeça deles, que viu tudo, que fez o que poderia ter feito, o que deixou de fazer, e aquilo vai passando por essa tela. E ali vem arrependimento, mas diz que é rapidamente, numa velocidade muito grande. E às vezes a pessoa fica em coma por vários dias e volta com esses relatos. E esses relatos, gente, ele bate certinho com o que a doutrina espírita nos fala. Eles batem certinho com o que a doutrina espírita nos fala. É uma bênção a gente saber que a ciência, né, os médicos já estão pesquisando sobre isso e que está chegando à conclusão que existe algo
né, um ser inteligente ali habitando o corpo, e a gente já sabe que é a ciência que vai trazer a clareza da doutrina espírita, e já está trazendo. A verdade é que já está trazendo. Muitos médicos já estão estudando a doutrina espírita, né? Profissionais em geral, para que tenha uma visão maior da situação, para poder auxiliar mais. Porque quanto mais tiver conhecimento, mais poderá ajudar. Então, esse desligamento, vamos trazer um resumo. Ele vai de acordo com o nosso conhecimento, com as nossas atitudes na nossa encarnação aqui, todas as nossas obras é que vai nos levar a ter esse desligamento tranquilo ou não. Vai ser rápido ou vai demorar mais dias? E depois nós vamos passar para o balanço, e aí a Maiara vai ler para nós, né, Maiara? Balanço. É uma espécie de balanço existencial, um levantamento de débito e crédito na contabilidade divina, definindo a posição do espírito ao retornar à espiritualidade, em face de suas ações boas ou más, considerando-se que poderão favorecê-lo somente os valores que, entre aspas, as traças não roem, nem os ladrões roubam, a que se referia Jesus, conquistados pelo esforço do bem. Então, como eu falei, gente, essa experiência de reviver ali a própria existência, essa tela que passa, esse filme, ajuda a pessoa a começar a mudar o seu comportamento. Quantas pessoas voltam desse estado de coma aí, essas experiências de quase morte, e muda o rumo, muda o foco, muda assim, a maneira de levar a vida. Deixa os atalhos e começa a praticar as leis, né? A conscientizar das leis divinas e fazer direito. Porque senão, gente, nós vamos chegar do lado de lá falidos. É um balanço. E a hora que a gente passar por esse balanço, se a gente não muda as nossas atitudes, nós vamos passar por lá de lá falido. Então, quando esse balanço a pessoa traz para si e muda, olha que importância, que bacana essas experiências. É como se tivesse uma nova chance, né, de mudar, de fazer melhor. Passa aí, Maiara, que vai dar para passar poucas telas. Dificuldades do retorno. Né? Então, como nós falamos lá atrás, a dificuldade, o apego à matéria vai fazer com que o indivíduo tenha essa dificuldade em voltar para a pátria espiritual. Se apega aqui na matéria e não quer deixar. E aí fica com a dificuldade para retornar para a pátria espiritual. Quando o espírito é equilibrado, ele tem uma ampla chance no campo do bem. Quando ele já está ali desperto para a imortalidade, ele vai tranquilamente, sem problema. Ele acha o caminho, ele vai enxergar ali os benfeitores espirituais que vieram buscar, e ele vai seguir tranquilo com eles, sem problemas. E aqui fala na obra que a progressiva debilidade do paciente, levando-o à inconsciência, representa uma espécie de anestesia geral para o espírito, que com raras exceções dorme para morrer, não tomando conhecimento da grande transição. Então, quando os indivíduos são equilibrados, né, tem essa ampla bagagem aí de realizações no campo do bem, ele supera essa anestesia da morte aí e vai acompanhar o trabalho dos técnicos espirituais tranquilamente. Outros, muito apegados, não têm conhecimento da morte e nem do que o espera, o medo. O medo da morte é um que faz a pessoa não querer morrer de jeito nenhum. E gruda aqui, não quer ir. Então, essa importância da pessoa ir preparando enquanto está aqui.
porque essa morte é um determinismo. Então, quanto menos a gente apegar, quanto menos fantasia a respeito da morte a gente tiver, melhor para nós. Quanto mais a gente estudar e falar a respeito disso, buscar trazer isso para para a nossa vida, para as nossas experiências, para não, eu vou, então eu vou preparar. É bom que a gente deixa mesmo arrumadinho, para não dar trabalho também para os outros que estão ali com dor, em sofrimento, ter que ainda preparar até o velório. Vamos preocupar com isso e já deixar arrumadinho. E quando a gente sabe que fez alguma coisa, é muito importante. Eu falei lá atrás, até adiantei aqui, por quê? Quando a gente está com uma obra no bem, quando a gente está trabalhando direitinho na caridade e evoluindo, aprendendo, a gente já sabe o que nos espera do lado de lá. O medo, isso aí, Juscelia, deixar a mala pronta. E quando a gente sabe o que nos espera do lado de lá, pelas nossas obras aqui, pela nossa trajetória aqui, já é mais tranquilo. Então, para você perder o medo da morte, começa a fazer o bem, começa a ser uma pessoa melhor, começa a trabalhar a moral, o medo vai dissipar, porque você já sabe que vai para um lugar bacana, muito melhor do que aqui. Então, o balanço da morte definirá se temos condições para pagar o ingresso em regiões alcandoradas, com a moeda da virtude, e o espírito certamente será convocado a desembolsar o ágio do conhecimento. Olha que bacana. Partindo-se do princípio lógico, mas se pedirá a quem mais houver recebido. Então, não adianta rezar muito, fazer muita oração, ou ler muito, e não trazer o que aprendeu nas obras, nas experiências, para a vida, e praticar. Porque quanto mais a gente sabe, mais cobrados somos. Bom, essa a gente não podia deixar de falar, porque é muito comum a melhora da morte. Quando a pessoa chega ali no leito de morte, quando ela está mais para lá do que para cá, aí está lá a família do lado. Ah, meu marido não pode morrer. Ah, eu não vivo sem minha esposa. Ah, que meu pai é nosso sustento. Ah, minha mãe. E começa aquele chororô, segurando o paciente que já está ali, às vezes, com medo, já não, né? Com aquela dificuldade. Gente, tem gente que consola quem está ficando. Pede, sabe? Pede para colocar nas mãos de Deus, porque a família fica ali segurando e não deixando. E chegou a hora, os espíritos responsáveis pelos desencarnos estão lá ao redor do paciente, lá, da pessoa, do doente, está lá para desligar ele, e os parentes estão ali brigando, gritando, e não quer deixar. Aí acontece uma coisa extraordinária. Os espíritos vão lá com seus recursos magnéticos, injeta-lhe uma energia, dá aquela melhorada. Aí o que acontece? Ah, nossas preces foram ouvidas. Ele está melhorando, ele vai melhorar. E aí começa a conversar sobre outro assunto, sai do quarto, relaxa, sai dali, né? Ou às vezes isso acontece de madrugada, que é o horário mais propício para a espiritualidade. Eles estavam ali na vigília, e ali não querendo, chorando, rezando, e aí a espiritualidade dá essa melhorada, eles vão dormir, aí no outro dia já acabou o desligamento ali, o princípio, né, do desligamento. E como eu disse, vai depender dali da pessoa, do espírito ali, do seu conhecimento, para saber se vai desligar rápido ou vai ficar aí uns 10 dias ainda assistindo. Então, esses recursos magnéticos é maravilhoso, né? E aí, ainda tem um ditado popular que fala assim, foi a melhora da morte. Não é melhora da morte, não, gente. É a espiritualidade fazendo ele melhorar para afastar aqueles parentes dali, porque eles estavam atrapalhando. Recursos infalíveis. A prece, as orações, são esses recursos. Na figura aí, vocês estão vendo. Olha o recurso do passe,
né? O recurso das orações de uma equipe ali que está no hospital, ali também. Ah lá, tem um passo no plano espiritual, um passo no plano físico, e ali, olha no último quadrinho ali, os desencarnados de um lado, com uma encarnada já. A encarnada já está com o corpo lá, com o corpo não, desculpa, com o perispírito e o espírito no colo lá, mas ele ainda continua ligado no corpo físico pelo cordão, não terminou ainda o desencarne, mas lá já foi retirado do corpo e já está no colo ali de uma mãe, talvez, que veio para ajudar. Porque quando o espírito é merecedor, não vem só o mentor ou o anjo da guarda, não. Vem uma equipe toda para buscar. São vários ali, entes queridos, uma mãe, uma avó, vem para ajudar. E para eles também sentir mais seguros ali com alguém que eles conhecem, que já viveu com eles aqui. Então, vem buscar. Então, quando o espírito tem esse merecimento, essa bagagem espiritual, ele recebe esse amparo. E se ali ele morreu por um câncer, por exemplo, e sente dor, porque a hora que ele ainda está no cordão, dependendo do tanto que ele sofreu, ele ainda sente assim, as energias, ele sente as sensações do corpo, às vezes até sensação de dor. Aí, se ele tem essa bagagem ali, eles podem tirar ele para fora, levar para um campo, para terminar o desencarne com ele fora, ali, para ele ficar mais distante. Aí eles oram, doam energia, auxilia ele nessa passagem. Então, quanto mais evoluído você for, mais ajuda você terá aí. E a oração é aquela conexão com Deus, com os planos superiores. Vai te ajudar a passar por isso sem grande sofrimento. Essas delongas as delongas do desligamento, né? É porque a morte física e o desencarne não ocorrem simultaneamente. Eu já falei, então vou só passar uma pincelada. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Então, quando nele as impressões são muito fortes, ele continua ligado ali por essas impressões. Por exemplo, eu vou trazer algumas experiências que mostram essas delongas aí. Por exemplo, a pessoa que suicidou, ela está completamente desequilibrada. Então, às vezes, a espiritualidade deixa que ela fique ali com ainda com aquele fluido vital que ela ainda tem, porque ela cortou e o fluido vital ficou. Então, às vezes, permite que ela fique ali do lado do corpo, mesmo o corpo em decomposição, sentindo, e há relatos, eu já li obras, que fala do relato que o espírito estava lá agarrado com o corpo, sentindo até as bactérias picar. Então, isso, gente, é que nós devemos nos preparar para que isso não aconteça. É nos preparar para estarmos bem. Eu não quero trazer medo, mais medo para ninguém. Eu estou aqui para que nós, né, todos vocês, a mim, e a gente possa passar isso para frente também, para que a gente tire esse medo, esse temor. Porque se a gente leva isso como um determinismo e que aqui não é nosso lugar, que nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual e que do lado de lá tem muita gente que nos ama, que a gente ama e já convivemos do lado de lá. Então, essa passagem para o lado de lá vai ser mais tranquila. As pessoas que morrem pelas tragédias também o desencarne, ali, o desligamento e o desencarne é mais demorado. Por quê, gente?
também o fluido vital ainda estava ali. Então, ele tem essas sensações do corpo. Olha, quando as pessoas falam assim que mas a pessoa teve uma morte difícil, coitado. Nossa, ele ficou sofrendo no hospital durante muito tempo com câncer. Ele passou por isso, passou por aquilo, passou por aquilo. Nossa, mas ele teve uma morte difícil. Gente, isso é aos nossos olhos. Aos olhos espirituais, essas mortes com doenças e que fica ali o corpo depurando, o espírito se melhora. Essas tragédias que o espírito vai, mas ainda bem que não sofreu, porque ali já morreu instantaneamente. Aí do lado de lá vem o sofrimento, gente, mortes trágicas, autoextermínio, aborto, e, gente, isso tudo traz muito sofrimento do lado de lá, porque a pessoa não se preparou para entrar no plano espiritual. Então, quando chega do lado de lá, ele ainda acha que está vivo. As sensações que ele tem é de estar vivo, porque, na verdade, ele está. O espírito está. Mas ele não sabe disso. Ele não tinha conhecimento. Ainda sofreu um acidente. Aí eu estou falando da pessoa, no caso, que não tinha conhecimento. Né? Ainda sofre um acidente que leva ele rapidamente. E ele vai ficar sem entender por mais tempo. E por isso, gente, as orações. Por isso que a gente ora tanto para o desencarnado, não importa a maneira. Fuga comprometedora, gente, eu não vou entrar, porque nós já tivemos várias palestras, né, mês passado sobre isso. Fuga comprometedora é o autoextermínio. As pessoas acham que não consegue tirar a dor e que não vai passar né, e acaba cometendo essa fuga aí e que vai acontecer, né, ele precipita-se numa situação muito pior. Está mostrando ali uma porta com um precipício do lado, e ele vai querer fugir e cai no precipício. Pior ainda. Então, gente, isso não é solução. A gente precisa conversar com as pessoas que têm essas ideias, porque começa falando e depois vem as atitudes. Morte de crianças. As crianças, quando o espírito reencarna e desencarna logo em seguida, ou desencarna na fase infantil, é porque ainda tinha ficado tempos para ele cumprir aqui. Aí ele reencarna para passar esse tempo que ele precisava. Pode ser, por exemplo, um suicida que tinha ainda mais 10 anos pela frente, o espírito reencarna, fica aqui 10 anos, depois que já aprendeu bastante lá de lá, né, gente? E várias outras situações. Por exemplo, uma tragédia, também, ele vem, fica aqui, tem espírito que reencarna e desencarna, logo que nasce, fica alguns dias. Pode ser uma prova para os pais, também. Pode ser ali para a família, né? Algo que vai fazer eles buscar a espiritualidade. Quantas pessoas que perdem filho busca se espiritualizar mais, busca conhecer? De repente é um chamamento. E mais a criança está passando por isso, é porque também ela tem um resgate, ela tem algo a cumprir aqui nesse pouco tempo. Aí também, porque morrem as flores, é a questão das crianças também. Por que elas morrem, não têm idade? Né? Então, também sobre o desencarne infantil. Passa, Maiara, mais uma. O aborto, gente. Aborto, não. O espírito, ele se conecta ao útero, ali, na fecundação, ele já se liga ao embrião. Então, aborto de forma alguma. Se o aborto acontecer normal, natural, o espírito sofre menos e vai ser uma provação para os pais. Então, eles não vão adquirir débitos com aquela situação que aconteceu. Mas se for um aborto premeditado, isso é homicídio doloso. É um homicídio e a pessoa que está cometendo isso vai ficar com uma dívida, com um débito grande. E o espírito que foi, também para ele é sofrimento. Então, gente, de forma alguma a gente deve aceitar. Mas tem gente que fala assim, mas o corpo é meu.
Cida, como é que você defende o aborto? Você aceita isso? O corpo é nosso, nós podemos fazer o que quisermos dele. O corpo não é nosso, gente. O corpo não é nosso, é um empréstimo. Nós estamos aqui com esse corpo, ele é um empréstimo. E justamente por isso, a gente não pode ir contra as leis, sabendo que o espírito vem aqui, é uma dificuldade para reencarnar, a fila é grande, e aí vai... Gente, não deixa isso atingir. Estude mais sobre o aborto. Principalmente quem está buscando conhecer a doutrina espírita, busca a obra relacionada, para vocês verem. Quando a pessoa acorda, desperta ali para, por exemplo, o aborto e busca melhorar, também, tanto para os pais quanto para o espírito, ele vai consertar. Depois esse espírito volta, se foi um aborto natural, gente. O espírito vai voltar. E também se a mãe, se aconteceu algo premeditado, que ela errou, mas depois, despertou, a consciência chamou atenção, e ela vai buscar ali fazer melhor, ela vai buscar corrigir. Então, gente, não tem que ter julgamento também, julgar a pessoa no fogo do inferno, igual era antigamente, não chega. Né? A gente vai sempre orar por essas pessoas, buscar dar carinho, atenção e ajudar, não julgar. O próximo, nós vamos encerrar, tá, gente? Eutanásia também é uma solução infeliz. Jamais, o outro está ali tentando apagar a pessoa, às vezes desperta nesses últimos momentos. Para nós, a pessoa está sofrendo ali, está passando por dificuldade, mas para o espírito, para a espiritualidade, ele está depurando, às vezes, é naqueles últimos momentos que ele vai despertar, vai arrepender, sabe? Então, não pode. Também é uma situação, é uma solução infeliz. Esses velhos traumas foi o que a Carla trouxe no princípio, é o medo. Medo de ser enterrado vivo, medo de acordar no túmulo. Gente, antigamente até que acontecia, naquelas batalhas, nas guerras, eram tantos corpos para enterrar que eles não se davam ao trabalho de olhar se a pessoa realmente tinha desencarnado. Se havia morte ali do corpo físico. Mas hoje a medicina já tem ali uma lei da certidão de óbito. Por que a certidão de óbito? Porque assim o médico vai olhar os olhos, vai olhar o coração, se realmente tem a respiração. Então, assim, agora não precisam mais ter medo. Vai ter medo aquele que está fazendo muito errado aqui. Aí pode ter medo, sim, porque não vai ser uma tranquilidade. Mas se você se conscientizar que é pelas suas atitudes que você vai ter uma boa ou má morte, é você que escolhe. É as suas atitudes que vai te levar para esse caminho. Pode passar, Mayara. Não, esse aí, deixa eu só ler. Poucos cumprem integralmente. Chegou a hora. Tem gente que acha que... mas chegou a hora. Ele foi antes... A maioria dos espíritos, gente, a maioria de nós vai antes da hora. Por quê? Porque nós, nos vícios, a gente vai dilacerando o nosso corpo. Todos os nossos vícios, tanto os de dentro para fora, que é as emoções ali, as depressões, os pensamentos ruins, como de fora para dentro, né? As atitudes ali, os vícios, o álcool, as drogas em geral, também acaba com o nosso corpo. Então, a maioria vai antes da hora. Próximo. Tá bom? Jogo perigoso. Quem faz esses jogos perigosos aí, gente, e numa brincadeira dessa aí desencarna, também vai como suicídio inconsciente. Também é mais difícil a aceitação. Velório, eu queria falar um pouquinho, mas não vai dar tempo. Então, eu vou só falar que existe o velório ideal. Esse velório onde as pessoas ficam batendo papo, falando de futebol, falando de vida dos outros. Isso não é legal. O espírito está ali, nós já sabemos disso. Então, o velório ideal é que se faça prece, é que se fale de assuntos edificantes. Um velório tranquilo, pode até colocar uma música suave ali, mas ficar em prece. Quando você quiser respeitar o corpo que está ali e os familiares, vá e se comporte.
Segura sua língua e vai com o pensamento e com o coração para a oração, para ajudar o desencarnado. Esse aí também pode pular, que em favor dele nós já falamos sobre as preces. Tudo que a gente fizer para o outro, até uma doação de órgãos, né, vai ajudar. A veste no guarda-roupa, tem gente que tem medo. Gente, isso é só uma veste, como já fala, é um vestuário. A comunicação com os mortos, né? Tem gente que morre de medo aqui, sendo que se eu olho para o Ademir, ele já é um espírito. Se eu olho para a Maiara, ela é espírito. Não tem que ter medo do espírito só porque ele perdeu o corpo, é o mesmo. Tem gente que tem culto de ir nos velórios ou nos cemitérios para rezar. Você pode rezar de casa tranquilamente, porque o desencarnado fica até mais feliz. Umas flores lá no lar, uma oração, uma alegria para ele, lembrar dos momentos felizes, em vez de vocês ir lá para o cemitério chorar e ficar lá naquele estado triste, lamentável, o espírito vai lá, às vezes os despojos falam para ele, é muito ruim. Isso é uma questão de cultura, gente, mas não tem necessidade nenhuma. As flores você coloca em casa, não precisa levar no cemitério. Enfeita a sua casa, põe um retrato da pessoa amada e leva aquilo com naturalidade para que o espírito venha te visitar com tranquilidade, para que ele também fique bem. Passa a cremação, também o necessário é esperar uns 3 dias. Transplante, gente, tem gente que tem medo, pode fazer o transplante, principalmente o de córneas. É uma benção a pessoa, você doar algo que a outra pessoa vai voltar a enxergar, um coração. Doa, gente, tem que ter consciência do que você está fazendo. Tudo que você fizer, você vai receber do lado de lá. Se você doou o espírito do lado de lá, o espírito doa aqui uns olhos. Do lado de lá, ele vai receber a prece, né? As boas vibrações daquele que recebeu, e vai ajudar ele do lado de lá. Essa curiosa obsessão é aquele desencarnado que a pessoa só fica chorando, lamentando, e não deixa a pessoa ir, e ele começa a sofrer e vira um obsessor aqui. Ele fica do lado da pessoa, não porque quer destruir, mas é porque a pessoa não deixa ele ir para o lado de lá. Maiara, pula por último. Essas joias devolvidas é muito bonitinho, mas nós não podemos... Nós não podemos, assim, mais, porque já passou do horário, e a espiritualidade espera a prece final para dar o passe, né? Então, é importante, gente, que a gente se prepare. Nós vamos ler só essa mensagem final, tá, Maia? Depois você vai ler. É necessário que a gente se prepare para, quando o nosso momento chegar, a gente ir com tranquilidade. E quem quiser falar mais, quem tiver mais alguma dúvida ou medo, e ainda tem alguma coisa que quer saber, depois vocês podem me ligar, porque todos aqui têm meu contato. Pode me dar um toque, a gente faz uma chamada de vídeo e conversa, tá bom? Porque dúvida não dá para ficar. E esse tema é muito grande. Eu até tinha falado com a Ademir para a gente dividir em 2 estudos, mas como não tinha mais, a gente trouxe tudo agora, mas o tempo é muito curto para um estudo desse. E aí, Maiara, agora você lê essa mensagem final, por favor. Mensagem final. A morte é como um ladrão. Ninguém sabe como, quando e de onde virá. O ideal é aproveitar integralmente nosso tempo, com esforço disciplinado e produtivo de quem oferece o melhor de si mesmo em favor da edificação humana. Então, teremos um bom retorno à pátria espiritual. Quando nasceste, todos sorriram. Só tu choraste, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. Muito legal, né? Vamos viver aqui preparando para essa passagem. Na hora que chegar a hora, a gente ir tranquilamente. De repente, até acompanhar o nosso velório, ainda ajudar a resgatar alguns irmãos que estão por aí. Vamos com essa tranquilidade. E estou à disposição, tá, pessoal? Você quer fazer alguma consideração antes da prece, Ademir? Perfeitas reflexões. O melhor a gente não partir, não permanecer aqui, igual a Carla que falou, né, Carla? Então, vamos ficar. Mas bacana demais. Bom, você termina para a gente com a prece, pode ser?
Tranquilo, vamos lá. Então, vamos aproveitar este momento de reflexões, de aprendizado, e vamos encerrar a nossa noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou e deixou para a gente. Lembrando que, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, nós precisamos realmente deixar nas mãos do Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja.